para nós do que ela, né? Ai, obrigada. Do que ela, né, que é essa pessoa que, assim, contribui muito, e ela, assim, tudo ela é muito didática. Ela vai passar essa aula, gente, pega em papel e caneta, porque a aula da doutora Isabela, de verdade, a classe dela é uma verdadeira aula. Eu entrei na inauguração dela, eu falei, meu Deus do céu, por que eu não estava preparada para anotar tudo aqui? Porque é muito rico de informações. Só não estou encontrando ela, não sei se ela caiu. O que aconteceu com a doutora Isabela? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas mudas a nossa maravilhosa doutora Isabela Fontana. Espera aí que nós vamos abrir de novo o microfone. Oi, gente, tá dando para me ouvir direitinho? Sim. Voltei, meu sinal tá ruim aqui. Se eu cair de novo, vocês esperam que reconecta e volta. Obrigada, Gisele, obrigada, pessoal, boa noite. Estou muito honrada, né, com esses convites, muito feliz. Para quem não me conhece, né, eu sou médica veterinária, eu tenho mestrado em saúde animal, doutorado duplo em ciências, né, me especializei na área de epidemiologia veterinária, atuei como ponto focal da Organização Mundial de Saúde Animal para a saúde de animais selvagens, e eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui de um pinguinho, né, da nossa área, que é a parte de clínica, né, e vou focar bem nessa parte da pele, porque realmente foram os resultados mais imediatos que eu vi, né, foi o que realmente mais me impressionou, assim, quando eu comecei a usar os produtos da doTERRA. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Share screen. Tá abrindo, Isa, foi? Tá modo de apresentação? Sim, não, só clica na tacinha embaixo para aparecer compartilhamento, para compartilhar em apresentação. Ou é engraçado, eu já cliquei. Peraí, deixa eu tentar de novo. Então, descompartilha e compartilha novamente já ampliada a tela. Acho que vai dar certo. Agora abriu na sua tela de internet. Ainda tá com a... Tá não na tá tela de aparecendo? internet. Tá na tela de internet. Você vai ter que descompartilhar e compartilhar na apresentação. Só deixa aberta e compartilha na apresentação. Tá, vamos ver se agora... Ai, gente, eu sempre me embanando com essa parte do Zoom. E agora? Aê, agora foi. Pronto, acertei. Tem que apresentar primeiro, né? Bom, então vamos lá, né? Vou focado aqui em pele, tá bom? Bom, então sou consultora em saúde e bem-estar animal. Para quem, então, ainda não pegou essa introdução sobre o uso de óleos essenciais, vou fazer aqui só uma introduçãozinha básica, né? Quais são os princípios dos óleos essenciais, né? O que são esses óleos essenciais? Para contextualizar, a gente precisa lembrar, né? As plantas, gente, elas são criaturas que não correm, né? Não andam, não se movimentam, né? São sésseis, né? Então, toda a fisiologia das plantas, ela é baseada em óleos essenciais. A base é toda bioquímica, né? Então, elas produzem esses óleos essenciais justamente para terem proteção e outras funções também, né? A proteção contra micro-organismos patogênicos e parasitas é uma das principais funções, então vocês veem aí que todas as partes das plantas possuem um sistema de defesa, e mesmo assim ainda ocorrem as doenças, né, nas plantas, nas frutas, nas folhas, no caule, todas as partes precisam se defender dessas agressões externas, né? As flores, a gente pode reparar, as flores têm um potencial imenso de serem antissépticos, né? E de conservação também. Então, por isso que os óleos de flores, eles têm essa ação de rejuvenescimento, né? Até de controle de infecções leves de pele, ou mais graves de pele, inclusive, porque são realmente estruturas muito... a planta dedica muito para as flores, né? Porque é uma parte importante para que tenha reprodução, né? E, além disso, tem a ação cicatrizante, repelente, de acordo com a espécie, né? Eu gosto muito de dar o exemplo do breu branco.
né, que é esse aqui na esquerda, né, tem esse tronco com essa resina branca, né, o breu branco nada mais é do que uma resina que a almécega, né, a árvore, ela produz quando ela sofre uma lesão. Então, ela produz essa resina para ela se proteger dessa agressão física que ela teve. Então, ela vai ter ação cicatrizante, antisséptica, né, vai repelir de outros insetos para não ter ali infecções secundárias que possam agredir a árvore, né? E aí tem a Doterra trabalha justamente com a remoção do breu branco de forma a retirar apenas os excessos, né, para que a planta não perca a sua proteção natural, né. Interessante que as pessoas que trabalham na colheita do breu branco, eles encontram as árvores pelo aroma, né, por causa do aroma realmente que o breu branco exala na floresta, né. É muito, muito interessante a história do breu branco, né. E além disso, além da parte de proteção, né, tem a parte de reprodução, que é muito importante para a planta, né? Então, a atração de polinizadores, né, as flores precisam dessa comunicação bioquímica, né? Os dispersores de sementes, então o fruto, ele precisa ter um aroma, ele precisa despertar aquele interesse dos animais que vão consumir essas frutas e despertar as sementes, né? Então, além de cores e formas, o aroma é definitivamente muito importante para toda essa interação entre plantas, né, e entre plantas e os animais, né? Então, as próprias plantas, entre elas, têm esses receptores em que uma influencia a outra, e tem também a questão dos receptores nos animais, e é de acordo com esses receptores presentes fisiologicamente, é que você vai ter uma sensibilidade maior ou menor no animal, né? Então, entrando na questão de sensibilidade, vamos começar primeiro pelo olfato, né? Aqui a gente está falando vamos começar a falar de animais que são extremamente sensíveis na parte olfativa, né? Então, os cães, eles possuem de 15 a 25 vezes mais receptores olfativos do que os humanos, né? Isso corresponde a uma capacidade sensorial de 1.000 até 10.000 vezes superior à do humano, né? A área, vocês podem ver aí na imagem, né? A área do cérebro responsável pelo olfato no cão, ela é 40 vezes maior que no humano, né? O bulbo olfatório. Então, realmente a gente não consegue imaginar a capacidade, né? É um mundo completamente diferente, né? E tem as variações de raças também, né? Por exemplo, um Bloodhound, né? Que é considerada a raça que tem a maior capacidade olfativa, que nos Estados Unidos eles usam muito para investigação policial, né? Para encontrar bandido. É uma capacidade sensorial em que você dá uma meia, uma camisa para o cachorro e o cachorro acha o bandido no meio do mato, né? Então, realmente, é muito impressionante a capacidade olfatória, né? E entre animais também, né, gente? Um exemplo que eu gosto muito de dar também é do elefante, né? Que quanto maior além de ter o espaço onde estão os receptores, né? Dos neurotransmissores que vão dos neurônios, né? Que vão levar os impulsos para o cérebro. Quanto maior a distância, né, mais receptores vão ter, né? Então, o elefante, por exemplo, é um animal que sente cheiro de água, né? Ele sabe para que lado que está o rio pelo cheiro, né? Realmente pela capacidade olfativa. Né? Os gatos já têm uma capacidade um pouco inferior, mas também bastante considerável em relação ao humano, de 15 a 20 vezes mais receptores. E é por isso que eu sempre destaco, gente, que o uso de óleos essenciais, eles nunca devem ser feitos puros diretamente no nariz, porque realmente vai incomodar, a capacidade sensitiva é muito alta, né? Eu gosto sempre de destacar também que as aves possuem pouca sensibilidade, né? Elas sentem menos do cheiro, mas isso não significa que elas sejam sensíveis na questão de toxicidade, né? Então, às vezes, justamente para elas sentirem menos do cheiro, elas podem acabar se intoxicando por não estarem percebendo o aroma, né? Então, esse é um ponto de preocupação em relação às aves. E lembrar também que os animais, gente, eles não têm um sistema límbico tão desenvolvido quanto o ser humano, né? Existe um sistema límbico, mas o cérebro que realmente
domina é o cérebro reptiliano, né? Então, os instintos de proteção, de alimentação e reprodução, eles são muito mais aflorados do que no ser humano. Então, as sensações de bem-estar, elas vão ser diferenciadas por causa dessa estrutura neurológica mesmo, né? Eu gosto de destacar também que existem muitos conflitos de literatura, né? A parte de animal, realmente, precisamos de mais pessoas que trabalhem com animais e que ajudem a agregar conhecimento e publicar, né, material de referência, porque realmente hoje tem muitos conflitos entre livros, e-books, material que tem disponível em sites mais confiáveis, mesmo assim, tem muito conflito na literatura, né? E eu vou dar uma destacada aqui no que se encontra em geral, né? Em geral, cães, eles não gostam muito dos cheiros cítricos, de citronela, mentolados, canela, ervas como alecrim, tomilho, orégano e melaleuca. E os gatos já não gostam muito da lavanda, citronela, capim-limão, cítricos, canela, ervas e mentolados, uma quantidade grande de óleos, né, que em teoria não agradariam. Porém, existem as variações individuais. É por isso que na saúde animal a gente tende a usar a abordagem de identificar o que o animal se identifica, né? Então, por exemplo, eu atendi tinha uns cachorrinhos na fazenda que realmente eram intocáveis, insociáveis, não tinha como chegar perto dos animais e precisava capturar para fazer castração e tudo. E essa cachorrinha, ela não chegava perto, nem morrendo de fome, pelas referências, o correto seria usar manjerona e lavanda para poder induzir uma socialização. Eu não tinha manjerona, ela não gostou da lavanda de jeito nenhum, não se interessou, não se aproximou, e eu identifiquei que ela demonstrou um certo interesse pelo balance, pela tangerina. E eu fui usando balance, tangerina e o petisco, né, gente, que o petisco também faz milagre, e em poucas horas a gente já conseguia ter uma aproximação considerável desse cachorrinho. Então, assim, realmente eu fiquei muito, muito impressionada, assim, com o resultado, né. Para adestramento também se indica o uso de aromas, também que ajudam a focar a atenção. Às vezes é um aroma que não agrada tanto, mas que induz o foco e a atenção, né, desperta, né? Então, limão, hortelã, pimenta, citronela. Peraí que não estou conseguindo ver tudo aqui do meu slide. Capim-limão. E lembrar também que existem as possibilidades de alergia, né, que são outras variações individuais. Então, alguns óleos podem, sim, causar irritação, e é por isso que a gente tem que sempre trabalhar com uma dosagem bem baixa e observando o retorno, né, as respostas, para ir trabalhando com a dosagem. Ok? Aqui, o paladar também, muito importante, né? Os cães e os gatos, eles têm um número de papilas gustativas bem inferior em relação ao nosso, né? Então, por isso que o humano, ele tem uma variedade de alimentos muito, muito superior, que nós temos muito mais papilas gustativas do que eles. Então, eles acabam tendo preferências mais limitadas, né? Aí está nessa tabelinha aí, ó, a gente pode ver que, enquanto os cães têm mais ou menos de 80 até 220 milhões de células olfatórias, né, a parte olfativa, nós temos já de 2 a 10 milhões. Agora, em relação ao paladar, enquanto os cães têm em torno de 1.700 papilas gustativas, nós temos 9.000. Então, a nossa capacidade sensorial para paladar é muito superior, né? Então, muitas coisas eles não vão gostar, não atrai, porque eles têm mais o sentido do que tem a ver com alimentação, lembra da parte lá de instintiva, né? Então, e é interessante lembrar também, por exemplo, os gatos, eles não sentem o sabor doce. Então, em geral, eles não gostam de cítricos e ervas, né? Os sabores amargos causam uma salivação intensa. Quem já tentou dar dipirona para gato, sabe? A babação que faz, né? Faz aquela hipersalivação. É muito incômodo, muito desagradável, né? E, além disso, a gente tem que lembrar também que os gatos têm o comportamento de se lamberem, né? Então, você tem que ter
pensar, quando se for usar um óleo essencial de uso tópico, você tem que pensar nisso, ele vai lamber. Então, ou você põe um cone, ou você usa um óleo essencial que não dê risco de intoxicação se for ingerido, né? Então, por isso existem essas preocupações com intoxicação. Já falei nessa parte, né? Levar em consideração, então, a sensibilidade olfativa, gustativa e de tato, né? Cães, gatos e aves, eles têm uma pele mais fina e mais sensível. Ave, gente, tem ave que você, pela pele, você vê osso, vasos, né? Aves muito, muito pequenas. Então, para a ave, não é recomendado o uso tópico, a não ser que seja realmente um caso, assim, muito, muito específico, e tem que usar muito, muito diluído, porque a absorção é muito alta. Né? Em grandes animais já tem uma pele mais resistente, né? São muitas camadas, então já existe um menor risco de intoxicação por absorção cutânea. Né? De qualquer maneira, sempre lembrar de respeitar as diluições, né? Para animal, tem que diluir, gente. Usa óleo de coco extra virgem, né? Porque o óleo de coco da doTERRA, lembrando, ele tem substâncias que vão evitar, né, aquele adensamento do frio, então ele não é indicado para consumo, então, ou usa óleo de coco extra virgem que tá garantido, né. Para cães, as diluições geralmente são de 0,5% a 3%, gatos de 0,25% a 1%, cavalos de 5% a 10%, peixes, né, que também tem bastante uso de óleo essencial em peixes, 1%. Começa assim, se vir que está dando resultado, está tendo uma boa aceitação, ou talvez não esteja fazendo tanto resultado, aí de repente pode partir para uma concentração um pouco maior, né? Outra questão importante de comportamento, os gatos, eles não gostam da sensação oleosa, né? Então, você tem que ter esse cuidado também quando for usar de forma tópica. Tem, às vezes, aplicações que você não precisa fazer todos os dias, né? Então, por exemplo, para a gente chegar a 1%, é uma gota de óleo essencial em um frasco de 5 ml de óleo de coco, você tem aí 1%. Né? Por exemplo, eu tratei um dia uma gatinha que estava com reação alérgica, né? Ela teve muitas pulgas, já tinha sido eliminadas as pulgas, mas estava com aquela alergia no corpo todo, se coçando toda, mesmo sem pulga. Nesse caso, você não precisa entrar com nada que seja antiparasitário, mas para alergia, a lavanda. Então, não precisa aplicar todo dia, porque o óleo essencial, ele demora uns dias para absorver e para fazer a ação. Né? Então, por exemplo, você aplicar na nuca, ou no topo da cabecinha, né, vai diminuir a chance de ficar se lambendo, não vai ficar com aquela sensação de que está tudo oleoso, besuntado, e você pode repetir a aplicação 3 dias depois, para ter já um efeito de controle de alergia. Uma alergia que não é tão intensa, tá, gente? Se é aquele animal que não consegue dormir de tanto se coçar, aí a gente tem que usar uma abordagem um pouco mais, uma outra abordagem, né? Então, quais são os principais problemas de pele, né, dos animais, né? Número 1, ectoparasitas. Juntando todo mundo, pulga, sarna, mosquito, mosca, carrapato e outros ácaros, tá? Lembrando que carrapato é um ácaro, né? Então, substâncias acaricidas, elas conseguem eliminar os carrapatos, né? As dermatites alérgicas ou de contato, então, quando tem algum produto químico, às vezes tem... na época das flores, né, na época da primavera, tá com muita flor, tal, começa a fazer pólen, tem animal que tem alergia a pólen, então começa a dar essas reações alérgicas, as micoses, né, com fungo, dermatite seborreica e algumas verrugas, né, botei aqui os principais, tá, gente, porque não dá para falar tudo, é muito doença que dá. E eu vou falar aqui um pouquinho de alguns artigos que foram publicados, né, para dar um pouco mais de embasamento técnico, né, porque ainda tem muita gente que pensa assim, óleo essencial, não, nada a ver, né, muito fraquinho, não. E não, gente, é muito promissor, inclusive o setor agropecuário, ele tem investido muito nisso, tá, não só para a parte de plantas, né, de controle de parasitas de plantas, quanto para a produção animal, parasitas de grandes animais, né? Então, por exemplo, esse artigo aqui, o objetivo principal era mostrar o efeito eficaz de uso de óleo essencial para controlar parasita de planta, mas eles acabam também referenciando o uso em animais, então eles identificaram a eficácia usando
essa pimenta da Jamaica aí, que tem vários artigos falando dela, mas olha só o tanto de óleo que, inclusive, a doTERRA tem. Hortelã-pimenta, limão siciliano, eucalipto, alecrim, laranja selvagem, né? Então, nesse artigo, eles mostraram que uma diluição a 1% também, com água destilada, levou a mortalidade de mais de 50% dos ácaros tratados em até 3 dias, né? E foi usado um acaricida comercialmente famoso já, como grupo controle. Então, eles verificaram a eficácia comparada a um produto já disponível, um produto sintético disponível no mercado. E para carrapatos de bovinos, né, que é esse Rhipicephalus micrófilos, que é bastante conhecido também por causar problema em bovinos, eles tiveram 100% de mortalidade com essa pimenta da Jamaica aí, né? Então, impressionante o potencial de acaricida dessas substâncias, né? E o mais interessante, porque o artigo destaca, o baixo potencial de resistência, porque hoje, gente, os acaricidas, os carrapaticidas, principalmente, as indústrias, elas dão uma garantia de 1 mês só, 1 mês, tá? No mês seguinte, em teoria, você já teria que apresentar de novo, que medicar novamente, né? E isso é resistência, né? E com os óleos essenciais, está se verificando uma resistência menor, ou seja, a chance de duração é maior, né? Além disso, tem uma toxicidade menor impacto ambiental, tá? Porque isso é um problema, né? O uso de antiparasitários, assim, enlouquecidamente, isso tem um impacto ambiental, e baixo custo, justamente porque você vai ter um efeito de longa duração, tá? E essa mortalidade de 50% aí foi para todos esses outros óleos que a gente está vendo aí, tá? Esse outro estudo, ele mostrou, ele indica o uso de óleo essencial como uma alternativa para controle de carrapatos, tá? Então, ele destaca, inclusive, que a resistência aos antiparasitários, ela é uma limitação para a produção orgânica. Então, quem quer produzir e ter selo orgânico, né, se você tem que ficar usando um antiparasitário sintético toda hora, você não consegue o selo, você tem que estar sempre respeitando o período de carência e tal, você não consegue selo orgânico. Então, tem também a vantagem do óleo essencial por causa disso, que você consegue favorecer quem está querendo fazer produção orgânica, né? E lembrar ainda que os carrapatos estão envolvidos com várias doenças, né, gente? Febre maculosa, doença de Lyme, que são zoonoses nos humanos, a erliquiose, babesiose canina, né? Tem alguns carrapatos, né, o bioma cagenense, que ele passa de capivara para os humanos e cães, né, as formas jovens. E esse estudo mostrou, tem uma lista imensa de óleos essenciais e da eficácia que foi encontrada usando citronela, eucalipto-limão, gerânio e tomilho para o amblioma cagenense. E para o Rhipicephalus sanguíneos, que é o carrapato típico do cachorro, aquele que fica bem grandão, que ataca bastante os cães, e que também pode atacar a gente, o orégano e a copaíba também demonstraram uma eficácia considerável, né, em concentrações de 0,5% até 10%. Carrapato de bovinos, que causa também doença, né, tristeza parasitária bovina, eficácia com alecrim, manjericão, cítricos, copaíba, orégano, palma rosa, né, e o artigo fala também das associações. Então, a canela mais o cominho teve efeito acaricida, eliminou os ácaros. O cravo, eles conseguiram comprovar que ele faz com que os carrapatos coloquem menos ovos, então diminui a produção de ovo, então isso já ajuda no controle. E se você associar o cravo com o tomilho, por exemplo, também efeito acaricida, ele diminui a reprodução de ovos e mata os ácaros. E esse último artigo aqui mostrou também eficácia com alecrim, geraniol e hortelã-pimenta numa caixa de spray, né, fizeram os bovinos entrarem e eles demonstraram que 70% do controle de carrapatos foi possível fazer com essa caixa de spray, né, e que então você associando, né, fazendo uma associação de medicação sintética com óleo essencial, você tem um efeito mais eficiente e mais duradouro.
Tem mais um, nem lembrava desse. Então, aqui ele fala também da questão dos carrapatos resistentes, né? E que tiveram os resultados também satisfatórios com eucalipto, novamente, né? A lima, hortelã-pimenta, citronela, e aqui ele já trabalha com uma diluição em álcool, e não em água destilada, como no outro artigo. Tá bom? Então, aqui, lembrar de alguns exemplos de diluições, né? Lembrar que a maioria desses óleos que eu falei, geralmente eles são desagradáveis para os animais, que a gente falou. Então, a gente tem que levar em consideração a questão da preferência olfativa, né? Então, como são geralmente desagradáveis, então, novamente, a gente tem que trabalhar com as diluições, né? Uma questão que me chamou muita atenção foi eu estou querendo muito testar agora, é o Terra Shield, né? Porque eu estou tendo resultados bons com o Terra Shield para efeito repelente, só que não encontrei estudos que demonstrem a função acaricida. Ele repele, mas eu ainda não sei dizer se ele elimina, né? Mas é muito interessante porque são aromas que provavelmente não serão tão desagradáveis para os animais, e além disso, o Terra Shield, ele tem o catnip, né? Então, e uma base amadeirada, então para gato provavelmente pode ser uma solução muito promissora, né? E aí, para alergias, quando existem ácaros e alergias associadas, bons resultados com 3 gotas de óleo essencial, por exemplo, né? Você pode fazer uma diluição, 3 gotas de óleo essencial, mais 1,5 ml de álcool, mais 15 ml de água filtrada, pronto, você tem uma solução que você pode usar um spray a 1%. Um outro exemplo, 1 gota de cravo, 1 gota de tomilho ou alecrim e 1 gota de lavanda. Pronto, já dá para fazer a sua diluição, que vai ser acaricida, ovicida, e controla a alergia, né? Muitos dos óleos que eu identifiquei, que tem esse potencial antiparasitário, eles estão presentes no On Guard, né? Então, o On Guard Spray também, uma beleza para fazer também a descontaminação da caminha, né? Dos lençóis, dos paninhos que for usar, né? Se encostar no animal, só lembrar de ter o cuidado para não expor, né, ao sol depois, porque tem a questão da fotossensibilização, né? Tem o cítrico, que pode causar aí uma sensibilidade. E uma outra forma de uso é colocar no shampoo. Então, 1 gota de óleo essencial para cada 5 ml de shampoo, você já tem um efeito aí também no banho bastante eficiente, tá? E alergia isolada, quando você não está vendo o ectoparasita direto ali, 1 gota de lavanda em 5 ml de óleo de coco, né? Aplicar 1 gota na nuca, cada 3 dias você já vai ter uma ação aí de controle de alergia, tá? E em localizar, quando é uma questão já mais localizada, é só destacar que a melaleuca, ela não pode ser ingerida, tá? Então, cuidado com a melaleuca, se o animal tiver, se você sabe que tem o potencial de ingerir, não aplicar, ou aplicar e usar o cone, tá? Outras diluições, né, para ferimentos, lesões fúngicas, feridas cirúrgicas. Eu estou tendo muito resultado com esse mix, esse spray que eu desenvolvi aí, realmente eu percebo uma melhora muito rápida. Antes eu comecei usando só melaleuca, copaíba e lavanda, e quando eu associei o olíbano, realmente, gente, o olíbano é um negócio impressionante, né? Ele é realmente muito antisséptico, ele dá uma hidratação para a pele que é uma beleza, assim, a pele fica lustrada mesmo, parece que, né, resina de madeira mesmo que encerou ali, e você recupera a hidratação do pelo da pele, é realmente muito bom, tá? Eu faço 60 ml de clorexidine, com 4 gotas de melaleuca, 4 gotas de copaíba, 2 de lavanda e 1 de olíbano. Esse olíbano aí, 1 gotinha, foi fenomenal. Assim, ficou realmente muito bom. Infecções de unha, 1 gota de melaleuca em 5 ml de óleo de coco, e daí aplica 1 gotinha na unha, né? Cuidado para não ingerir. E em peixes ornamentais também eu tenho tido bom resultado com melaleuca, copaíba e cravo. Aí a diluição precisa ser em álcool para poder colocar na água, tá? E aí do lado, aí as fotinhos, né, de uma lesão fúngica que eu consegui tratar.
só com o spray, tá? Sem uso de antifúngico por via oral. Então, sim, estou muito, muito feliz com esse resultado. Dermatite seborreica dá também para a gente fazer a aplicação por spray, né? E uma coisa também muito legal tem sido o shampoo com hortelã-pimenta. Refresca, alivia, sentir aquele excesso, aquela gordura, aquela coisa que está já encebada, né? Muito legal, né? E verrugas, lembrar que qualquer óleo, gente, essencial puro que você usar, ele vai causar ali uma queimadura, né? Então, assim, o ideal é diluir, para a gente não ter uma lesão, né? Você pode lesionar, pode causar uma irritação muito intensa quando você aplica muito pontualmente, né? Alguns óleos essenciais. Então, uma gota em 2 ml de óleo de coco, você já tem aí uma diluição de 2,5%. E eu queria destacar a tuia, né? A Arbor Vitae, né? A árvore da vida, que é a tuia, ela é altamente eficiente para controle de verruga, né? Aquele papiloma que já está disseminado, você tem várias verrugas, a tuia, por via oral, as verrugas caem todas, né? Já é usado há muitos anos isso, né? Tanto uso tópico quanto uso oral. Então, muito, muito interessante. Mas tem também bastante gente que usa o olíbano ou o orégano para tratamento de verruga, tá? E aí eu destaco também esses frasquinhos, gente. É uma beleza ter esses frasquinhos. Olha, você ali com um frasquinho desse de 5 ml, você já tem a diluição a 1%, e aquilo lá dura um monte. Você pode até vender, né, para o cliente, ou então ir usando na farmacinha mesmo, ter sempre pronto ali à mão. Aqui um animal humano, eu queria destacar, gente, porque realmente essa foi a primeira experiência que eu tive da doTERRA que realmente, assim, me impressionou. Foi o dia que, assim, a tangerina já tinha me capturado, né? Mas o dia que eu usei a lavanda na minha madrinha, eu vi que realmente o negócio era diferenciado, né? A minha madrinha, ela teve uma queda, né? Acabou torcendo ali e raspando o braço, e deu essa púrpura bem grande, né? Que é uma equimose, né? Um hematoma bem grande, bem difuso. E eu fiz uma aplicação, uma gota de lavanda com óleo de coco, direto no braço. No dia 2, eu fiz de novo outra aplicação, e 7 dias depois tinha desaparecido. Assim, eu conversei com colegas que são dermatologistas, e eles disseram que esse tipo de equimose dura pelo menos uns 20 dias para desaparecer. E é isso mesmo, eu fiquei realmente muito impressionada que em 7 dias não tinha mais nada de roxo. Então, o efeito para hematoma, muito, muito bom, a lavanda. Muito impressionante, tá? E ainda tem outros mais indicados, tá? Para hematoma, de acordo com a literatura, o óleo mais indicado é o óleo de sempre-viva, né? O Helichrysum. Inclusive, ele é usado até em hospitais para você fazer, antes de canular a veia, né? Antes de passar, né, a cânula na veia, né? Passar o óleo de sempre-viva antes, você evita flebite e evita o hematoma, não vai aparecer hematoma. Então, para pacientes que estão mais fragilizados, né, que tem a pele mais fragilizada, uma dica excelente. Tá? A lavanda também tive esse efeito muito bom para hematoma. Para edemas e inchaços, né, a camomila romana, também muito indicada. Uma gota em 5 ml de coco, pronto, mesma coisa. Né? Tem gente que pergunta para olho, não, para olho não pode, tá, gente? Óleo essencial no olho não dá, tá? Se for assim, é melhor usar um saquinho mesmo de camomila, de erva, tá? Ou diluir muito, muito, muito para poder aplicar no olho, mas não existe indicação para uso de óleo essencial nem no olho, nem no ouvido, tá? Pelo amor de Deus, não vou pingar óleo de coco, óleo essencial no ouvido de ninguém, não. Para limpeza de orelhas também, ó, o Purify, nota 10, viu? Uma limpeza fantástica da orelha, tira ali acúmulo de gordura, se tiver ácaro de orelha, já tira logo todo mundo, é muito, muito bom, tá? Só tomar o cuidado realmente para depois não ter aquela exposição ao sol, que ele tem o limão ali, né? Então, uma gotinha em 1 ou 2 ml de óleo de coco,
pinga no algodão ali, pronto, limpa as orelhas, uma beleza, fica tudo hidratadinho, ótimas orelhas limpíssimas e cheirosas. Bom, queria agradecer, gente, só tenho a agradecer, destacar, né, que muitos desses óleos, eles estão presentes no kit culinário. Então, o kit culinário é ótimo para veterinários, tá? Muito eficiente, porque é uma farmacinha ali mesmo, tá? O Living Kit maravilhoso, que tá realmente, né, muitos produtos ali podem ser usados para várias diluições diferentes. Destacar que os produtos, eles variam de acordo com os países, tá? Então, eu sempre gosto de consultar o site dos outros países, ver que produtos que tem lá, a composição é diferente, tá? O óleo de eucalipto, por exemplo, do Brasil, ele é uma espécie só, que é o Eucalyptus radiata, que é diferente do eucalipto que estava lá nos artigos científicos, né? O eucalipto dos Estados Unidos, ele já é um blend, que tem 5 espécies de eucalipto. Então, um potencial maior, né? Ele tem uma sinergia realmente mais potente, mais forte do que o nosso aqui. Tá? Então, eu queria só agradecer mesmo a equipe aí de consultores da Doterra, que tem me ajudado demais, né, nessa parte que eu estou empreendendo aí, está sendo maravilhoso para mim. Agradecer os clientes preferenciais também, porque todos eles estão me dando feedback, então eu estou ganhando muita informação sobre o uso de animais, o uso de pessoas também, claro. Né? E fica aí o meu contato, né? Tem o meu canal aí do Instagram, que esse canal é profissional. Eu faço atendimentos virtuais, presenciais no DF, né? Trabalho com animais domésticos, aquáticos e selvagens. E fico aí à disposição para que vocês precisarem. Um beijo enorme, muito obrigada. Meu Deus, o que foi essa aula, menina? Meu Deus do céu! Quem está impactado com essa aula da Isa? Meu Deus, parabéns, a gente que agradece, né? Ter uma pessoa tão dedicada quanto você, assim, na equipe, é um privilégio, de verdade. Nossa, e assim, todo mundo muito impressionado aqui. Os meus bichos, eu olhei para eles e falei, agora, meus irmãos, vocês vão dar com essas orelhas limpas. Chega dessa porquice aqui em casa. Vocês vão andar com essas orelhas limpas e cheirosas, seus porcos. Gente, maravilhoso, Isa. Olha, gratidão imensa. Carol, você está impactada? Tô chocada, tô perdida aqui, nem sei mais o que a gente pega. Anotei tanto que, nossa, que aula maravilhosa. Gratidão mesmo, eterna. Fantástico, um grande privilégio, Isa. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Bom, agora eu vou deixar com você, Carol, para edificar o próximo convidado. Porque agora a gente vai trazer um depoimento, né? E assim, a hora que eu começar a falar, todo mundo já vai saber quem que é. Quando alguém tem dúvidas, assim, ó, quem precisa de informação sobre pet, quem é o pai de pet que tem aqui no time, todo mundo já sabe quem é, né? Então, ele tem uma equipe de filhos dogs em casa, maravilhosos. Ele cuida deles com muito carinho. Eu já sei que ele usa os óleos essenciais, eu já sei que ele tem testemunho para trazer aqui com a gente com relação aos pets. E é uma pessoa muito querida, uma pessoa que todo mundo aqui tem um carinho muito grande, eu tenho certeza. É um grande líder, posso dizer com muito orgulho que faz parte da minha equipe. Então, recebam com uma energia muito alta, com muito carinho, né? Daniel Heikel, boa noite, Daniel. E aí, conta, quem que está aí com você de artista para participar? Oi, pessoal, boa noite. Minha voz está meio ruim aqui. Carol, não tem ninguém aqui. Todo mundo para lá. Não, eu quero dar um destaque aqui, Dani, se me permite, eu tenho um adendo para fazer, mas que cabelo é esse, gente? Gostou, Alguém já gente? tinha reparado nesse cabelo? Gente, mas essa franja? Meu Deus, gostei. Seis meses cultivando aqui, tá? Quem gostou do cabelo do Daniel aí, gente? Eu gostei. Eu achei muito top. Só mantém. Eu adorei essa franja aí, esse franjão. A Gi gosta de franja de lado, né? É. Ai. Bom, Carol, eu tenho alguns resultados aqui. Eu já queria agradecer a doutora Isabela, né? Eu já participei de um outro treinamento dela, já vi alguns outros vídeos dela no YouTube. Já printei várias apresentações dela que hoje não foi diferente. E aí eu já coloquei algumas coisas em prática há algum tempo, né? Então, peppermint, camomila romana, o líbano, eu já uso no shampoo.
uso bem pouquinho, uso uma gotinha só, porque foi a primeira experiência que eu estou ambientando os meus cachorros, né? Eles não tinham nenhum contato, então eu coloquei uma gotinha só. Não vou falar que isso teve resultado, mesmo porque eu estou acostumando eles, né? Então, a primeira experiência que eu tive foi utilizar o Melaleuca diluído numa alergia na orelha da minha cachorra, da Mel. Aí eu passei, na primeira vez eu fiz cagada, né? Já vou confessar aqui que eu passei na parte de dentro. E mesmo fazendo errado, né, que eu não sabia, deu resultado. No outro dia estava melhor, estava mais seco, assim, não irritou, achei bem legal. Depois eu comecei a passar por fora só, né? Não passava assim na parte interna. Teve uma situação, acho legal mencionar, meus cachorros, eles são bem Nutella, né? Nutella é aquele cachorro que vive dentro de casa aqui, e eles são muito apegados a mim, né? Então, teve uma situação que eu achei bem legal para falar para vocês, que teve um dia que estava chovendo bastante, bastante mesmo aqui, e assim, bastante barulho, trovão, eles estavam bem ansiosos, andando atrás de mim, e eles são assim, vocês podem ver, normalmente ela fica aqui, ela não está ali não. E eles sempre ficam perto de mim, né? E pra você ver como eles estão tranquilos, eles estão cada um por um lado. Nesse dia estava todo mundo em volta de mim, eu percebi que estava com medo e eu precisava sair, né? Eu precisava sair. Aí o que eu fiz? Peguei a lavanda, pinguei uma gota na nuca deles, mas já queria falar para vocês que meus cachorros não são pequenos, tá? Tem um de 25 quilos e os outros de 15 quilos, então não são cachorrinhos pequenos. Pinguei uma gotinha na nuca deles e saí. Voltei dali uns 40 minutos. Foi bem notável assim, a diferença no comportamento deles. Primeira coisa foi, a hora que eu entrei em casa, a casa estava toda perfumada, né? Então é legal que aquilo ficou... Eles ficaram inalando também, porque aquilo lá começa a sair pelo suor deles, né? E eles estão inalando, além de estar ali na pele deles, né, na corrente sanguínea. Quando eu cheguei, que não foi muito tempo, foi questão dos 40 minutos, eles já estavam bem diferentes, não estavam muito aí para mim, não. Estava chovendo, ainda estava bastante barulho. Eu achei bem legal isso para compartilhar, porque foi a primeira vez, né, que eu utilizei neles, eu achei que deu um resultado bem legal. Ultimamente, eu estou utilizando um rolãozinho que eu fiz com copaíba, melaleuca e lavanda, né? Diluí uma gotinha só de cada em 10 ml. Estou usando numa lesão, né, da Mel, que ela sempre tem uma lesão de recorrência, assim, ela vive lambendo as patas e quem tem cachorro sabe vai abrindo ferida, né? Não vou falar para vocês que zerou a pata dela, não zerou, mas está melhorando, é nítido, né? O pelo já está cobrindo, assim, já está cicatrizando, então aquele avermelhado e ele já está na cor da pele normal. Passo ali uma vez por dia, tem dia que eu esqueço. Foi até legal a doutora Isabela falar que é interessante não passar todos os dias, né, doutora? Obrigado aí pela sua dica. Se depender de mim, eu ia passar várias vezes. Então, assim, a gente está sempre aprendendo. Basicamente, pessoal, foi isso que eu tive de resultado aqui, tá? Eles estão sempre expostos aqui na minha casa com o difusor, né? Então, eu até esqueci de mencionar, o primeiro resultado mesmo foi no difusor. Meus cachorros, quem tem cachorro aí que dorme com cachorro, sabe que, pelo menos aqui, não é diferente disso. Eu acordava todo dia por volta das 7 horas da manhã e assim, acho que vocês vão se identificar, vocês estão dormindo lá, vocês abrem o olho assim, ó, o cachorro assim, ó, né? Comigo é assim, né? Eu abro o olho assim, os cachorros assim, olhando tudo para mim, né? Eu falava, meu Deus, o que é isso? Deixa eu dormir. E aí, logo no começo, quando eu comecei a utilizar o difusor, eu já comecei ali com o Serenity, foi o óleo que mais me agradou. E foi nítido, assim, porque 6, 7 horas da manhã, eles já estavam me cutucando, assim, eles dão patada na minha cara, ficam me chamando, né? E ali, mais ou menos uns 4, 5 dias utilizando, eu acordava 8, 8 e meia,
e eu olhava assim, ó, tá todo mundo dormindo, assim, tranquilinho, sabe? Então, isso também foi muito nítido. Então, às vezes, eu percebo o que a doutora falou também em relação à salivação, tem que tomar cuidado, né? Às vezes, se você chega só com o óleo essencial muito pertinho deles, assim, eles já começam a salivar. Se você está com a mão suja de um óleo que você utilizou para inalar, se você chega perto deles, eles já começam a salivar, então eles realmente são muito sensíveis. Mas acredito que essa utilização nos difusores aqui na minha casa tá ajudando a ambientar eles, porque eles não saem do ambiente. Quando incomoda, eles saem. Mas, assim, eles dormem lá comigo. Todo dia tem Serenity ou Líbano lá. Aqui, meu difusor tá ligado ali, ó. Então, eles estavam aqui até agora, eles ficam aqui comigo. Então, acredito que toda essa exposição vai ajudar, né, a ter um efeito ali, que for calmante, que for revigorante, enfim. Então, basicamente, é isso que eu tenho para falar para vocês. Uau, Dani, gratidão. Meu Deus, que aula foi essa hoje, né, minha gente? Obrigada, viu, Dani? Eu sei, eu acompanho os cachorros do Daniel tudo pelo Instagram, né? E é mesmo, é em cima da cama, é no sofá, o sofá todo comido. Super me identifico, super me identifico. Ai, gente, que delícia de aula. Vamos tirar nossa foto, Carolzita? Bora, Gi, vamos. Bora! Vamos lá. Ó, eu também vou pegar meu polvo, Sandrine. Meu polvo. Vou pegar. Já foi embora, Gente, quem tiver polvo, frango, quem tiver os bichos, pega no colo aí, vamos embora tirar nossa foto, coloca coraçãozinho na tela. Deixa eu só abrir aqui o aplicativo para colar a foto, gente, senão é perigoso eu perder essa foto. Deus o livre perder. Peraí. Vamos lá. Vou botar meu coraçãozinho aqui também. Primeira tela. Foi, peraí que eu vou colar aqui rapidão. Faz a sua cara de rico de novo, bota teu bicho na tela de novo, que você não sabe que tela que você tá, são 3 telas. Vamos lá. Próxima tela. Oi. Peraí. Vamos lá para a terceira tela. Novamente, bicho. Novamente, seu óleo. Galera, gratidão. Um grande beijo. Obrigada, Carol. Obrigada, doutora. Obrigada, Dani. Tchau, tchau.